O maior erro que você comete todos os dias. O alarme do seu celular dispara, cortando o silêncio e a paz da sua madrugada. Você abre os olhos pesados, encara o teto do quarto escuro, e a sua primeira reação. Antes mesmo de colocar os pés no chão frio, antes mesmo de respirar fundo, é soltar um suspiro de derrota e sussurrar uma reclamação. Você reclama porque está cansado e a cama está confortável demais. Reclama porque a noite pareceu assustadoramente curta e o seu corpo ainda implora por descanso. Levanta arrastando os pés, e ao entrar no banheiro, murmura com raiva sobre a água que demora a esquentar. Derruba um pouco de café na mesa da cozinha e imediatamente xinga a própria falta de sorte. Entra no carro, encontra o trânsito parado e o congestionamento de sempre. E passa os próximos 30 minutos batendo no volante, bufando, e amaldiçoando pessoas que você sequer conhece. Você chega ao trabalho com a mente já completamente contaminada e exausta. Senta na sua mesa ou junta-se à roda de colegas na máquina de café, e começa o ritual diário de vitimismo coletivo. Vocês reclamam do chefe que não valoriza o esforço de ninguém. Reclamam do salário que evapora. Reclamam da economia estagnada do país. Reclamam da política. Reclamam até da nuvem negra e da chuva lá fora. Nós fomos silenciosamente ensinados, por uma sociedade frágil e anestesiada, que reclamar é um direito nosso. Nós acreditamos cegamente que reclamar é apenas um desabafo, uma válvula de escape emocional inofensiva. Dizemos a nós mesmos que precisamos colocar isso para fora para nos sentirmos um pouco mais leves. Mas hoje, nós vamos rasgar essa mentira perigosa, infantil e reconfortante ao meio. Nós vamos olhar diretamente para o maior, mais letal e mais corrosivo erro que você comete todos os dias da sua vida. Um erro que está, neste exato milissegundo, amputando a sua força, drenando a sua energia vital, enfraquecendo o seu caráter e destruindo o seu futuro de forma completamente invisível. Puxe uma cadeira. Respire fundo. Desarme as suas defesas e o seu ego de vidro. Vamos arrancar a vítima da sua alma com as próprias mãos. O seu maior erro não é a falta de dinheiro sobrando na sua conta bancária. Não é o fato de você ter um emprego medíocre ou de não ter nascido em um berço de ouro. O seu maior e mais trágico erro diário é a sua teimosia arrogante e incansável em discutir com a realidade. Nós andamos pelo mundo real carregando um roteiro perfeito, ilusório e intocável dentro da nossa cabeça. Um roteiro minuciosamente escrito pelo nosso próprio ego mimado. Onde o trânsito mágico sempre flui livremente assim que nós ligamos o motor do carro. Onde as pessoas são sempre incrivelmente justas, gentis, compreensivas e apaixonadas por nós. Onde o nosso trabalho é sempre recompensador e o nosso esforço mínimo é constantemente aplaudido de pé pela multidão. E quando o mundo real, que por natureza é selvagem, caótico, aleatório e implacável, entra em cena. Quando esse mundo duro se choca violentamente contra o nosso roteirinho de conto de fadas, nós nos sentimos profundamente ofendidos e traídos. Nós entramos em um estado de choque e fúria absolutos. Nós fazemos birra como crianças mimadas que caíram no chão e não ganharam o doce no meio do supermercado. Nós gritamos desesperados para os céus ou choramos em silêncio no travesseiro. Isso não é justo. Por que isso sempre acontece comigo? Mas eu peço que você pare agora e preste muita atenção na crueldade matemática e fria da sua reclamação. A engrenagem mecânica do universo não se importa nem um pouco com a sua pressa ou com a sua agenda de compromissos. O clima não liga para o fato de você ter planejado uma viagem ou esquecido seu guarda-chuva no escritório. O mercado financeiro global não vai alterar a taxa de juros só porque você está endividado e tomando remédios para dormir. A realidade é essencialmente surda, muda, cega e absolutamente indiferente aos seus medos e caprichos pessoais. Quando você reclama com fúria de algo que já aconteceu, você está cometendo uma insanidade psiquiátrica. Você está, literalmente, vestindo as luvas, subindo no ringue e tentando socar o passado. E brigar contra o que já passou é a única guerra onde você tem 100% de garantia de sair humilhado, derrotado e exausto. O imperador Marco Aurélio,
o homem solitário que carregava o destino e o peso do Império Romano nas costas. Um líder que não teve a vida de luxo pacífico que imaginamos, mas que enfrentou traições sangrentas de seus generais mais próximos. Que suportou no seu governo pragas devastadoras que dizimavam populações, e que passou anos dormindo em tendas no inverno gelado da fronteira. E que, além de tudo isso, enterrou a própria esposa amada e quase todos os seus filhos pequenos. Ele não tinha o luxo patético de sentar em um trono dourado, choramingar e cobrar justiça dos céus sobre como a vida era pesada. Ele desenvolveu um antídoto mental, uma verdadeira armadura psicológica de chumbo, para vestir antes de colocar o pé fora da cama. Ele escrevia no seu diário, iluminado apenas por velas, nas madrugadas frias de acampamento militar. Hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mesquinhas. Ele não acordava iludido e cego, esperando um dia perfeito e ensolarado cheio de pessoas maravilhosas prontas para ajudá-lo. Ele antecipava o caos e o barulho. Ele antecipava a miséria e a falha humana. Ele olhava nos olhos da possível tragédia antes do café da manhã. E por esperar, de forma fria e estoica, o pior da natureza humana e as tempestades do destino. Ele nunca, em momento algum da sua história, era pego de surpresa. O mundo e as pessoas não conseguiam mais decepcioná-lo. Ele nunca perdia sua majestosa e inabalável paz interior quando alguém o traía, porque ele já havia aceitado a traição e a inveja como parte inerente do jogo humano. Enquanto você acorda todos os dias exigindo, arrogantemente, que o mundo seja um tapete vermelho imaculado estendido na sua direção. E, exatamente por não abrir mão dessa ilusão, você passa a vida inteira tropeçando nas pedras sujas, sangrando e se sentindo a maior vítima sofredora do universo. A reclamação inútil nunca foi e nunca será apenas um desperdício físico de fôlego e saliva. Ela é uma assinatura de sangue embaixo de um atestado público de fraqueza e submissão intelectual. Toda vez que você abre a boca no escritório ou na rua para reclamar de uma circunstância externa que está além do seu alcance, você está, voluntariamente, entregando de bandeja as chaves do seu humor e da sua sagrada paz mental para aquela mesma circunstância. Você está literalmente gritando para os seus inimigos ouvirem: eu sou fraco, não tenho domínio sobre mim mesmo, e a minha felicidade depende inteiramente daquilo que os outros fazem. O grande e formidável filósofo Epicteto, que passou grande parte da sua vida acorrentado, com a perna quebrada e servindo como um mísero escravo de Roma, desprezava profunda e visceralmente o vitimismo e o choro humano. Ele nos ensinou com a própria carne que é fisicamente impossível ser um homem ou uma mulher verdadeiramente livre enquanto você responsabilizar fatores externos pelas suas emoções. Ele cravou na história a frase letal e cortante: pessoas pequenas e ignorantes culpam os outros pelos seus infortúnios. Pessoas em desenvolvimento culpam a si mesmas. Mas o sábio não culpa ninguém. O homem inabalável, o estoico treinado, simplesmente olha para o grande projeto que fracassou, para a traição inesperada do parceiro, ou para a crise financeira que devastou as suas economias. E diz, com o olhar parado e a frieza de um comandante no campo de batalha: certo. Aconteceu. Isso é um fato material consumado. Qual é o meu próximo movimento estratégico para não morrer? Ele não gasta calorias chorando no canto escuro sobre o leite derramado. Ele pega o pano de chão, limpa a sujeira calado, e ferve mais leite. Você precisa, em caráter de absoluta sobrevivência, substituir esse vício enraizado da reclamação por uma filosofia radical, implacável e violenta. A mesma força que guiou os imperadores estoicos e que foi magistralmente definida pelo filósofo Friedrich Nietzsche milênios depois. A chama ardente e indestrutível do amor fati. O profundo amor ao destino. Preste muita atenção, pois isso não significa apenas tolerar a dor calado, ou aguentar as coisas ruins da vida com os dentes trincados de puro ódio contido. Significa algo muito maior, infinitamente mais difícil e de uma beleza devastadora. Significa amar, abraçar e devorar cada obstáculo, cada lágrima amarga derramada, cada fracasso humilhante em público e cada noite mal dormida. Como se você mesmo tivesse ajoelhado e implorado aos deuses para que essa dificuldade exata acontecesse e moldasse a sua vida.
É olhar para a fogueira imensa que o mundo acabou de atear nos seus sonhos mais queridos, e usá-la como combustível e fornalha para martelar a sua nova espada de aço. Se o seu voo comercial atrasou no painel e você vai perder aquela conexão tão importante e inadiável, você não vai gastar a sua energia vital, o seu ouro invisível, gritando com um atendente cansado e desesperado que não tem o menor controle sobre as turbinas do avião. Você vai sentar naquela cadeira dura de metal do aeroporto, abrir um livro esquecido na mochila, treinar violentamente o seu autocontrole e agradecer silenciosamente por ter 5 horas de silêncio absoluto para afiar a sua mente. Se você foi demitido, despachado da empresa com uma caixa de papelão na mão debaixo de chuva e sem perspectiva, você não vai passar os próximos 6 meses apodrecendo amargurado, bebendo no sofá da sala e amaldiçoando seus antigos diretores pelas costas. Você vai usar essa ruptura brutal e aterrorizante como o empurrão exato e necessário que faltava na sua vida para você construir a sua própria história e nunca mais, jamais, depender da aprovação e do contra-cheque de ninguém. Como Marco Aurélio escreveu com precisão cirúrgica, o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Aprenda isso de uma vez por todas, para o bem da sua própria existência. Absolutamente tudo que cruza o seu horizonte pode ser mastigado e transformado em material de treinamento pesado. Se as pessoas ao seu redor estão sendo cruéis, venenosas ou falsas com você hoje, elas não estão destruindo o seu caráter. Elas estão sendo apenas os professores gratuitos e involuntários da sua resiliência mental e da arte do silêncio. Se o mundo moderno lá fora está caótico, ruidoso, injusto e distraído, ele não está oprimindo você. Ele está lhe oferecendo a oportunidade rara e sagrada de treinar o seu foco implacável no meio da tempestade. Quando você adota essa postura agressiva de mestre absoluto, dono e soberano da própria existência e interpretação, a palavra vítima e a palavra azar são riscadas com uma faca quente e apagadas para sempre do vocabulário do seu cérebro. Você se torna um indivíduo aterrorizante para os manipuladores, para os fofoqueiros, para as manchetes de jornais e para o sistema como um todo. Por que você se transforma em alguém literalmente impossível de ser quebrado, comprado ou paralisado pelo medo? Como é que o universo ou o destino podem derrotar um homem que olha para a própria desgraça de frente e diz, sorrindo e arregaçando as mangas: obrigado, eu precisava exatamente de mais esse peso esmagador nas costas para as minhas pernas ficarem mais fortes. A partir da manhã de amanhã, eu coloco um desafio brutal, desconfortável e estritamente necessário no seu colo. Quando o som daquele despertador invadir os seus ouvidos, você vai jogar as cobertas para o lado e pular da cama em absoluto e reverente silêncio. Sem sussurros. Sem lamentos sobre o seu cansaço. Quando a água quente do chuveiro falhar no inverno frio, você vai entrar debaixo da água gelada e agradecer, com os dentes batendo, por ter água encanada e limpa na sua casa enquanto milhões não têm. Tente sobreviver a 24 horas inteiras, um único dia completo da sua vida adulta, sem emitir uma única, solitária e minúscula reclamação sobre nada, vivo ou morto. Sem reclamar dentro da sua própria cabeça. Sem reclamar em voz alta gesticulando no trânsito. Sem postar indiretas passivo-agressivas buscando validação e consolo na internet. Você vai perceber, e possivelmente com uma dor quase física no peito, o quão profunda, silenciosa e letalmente viciado e doente você é na sua própria insatisfação e amargura diária. A sua mente de prisioneiro do conforto vai se debater em verdadeira abstinência química, chorando e implorando no escuro por uma desculpa mínima para voltar a se sentir injustiçada e frágil perante o mundo. Mas você não vai ceder 1 centímetro. Você não vai dar as chaves de volta. Você vai segurar as rédeas do seu próprio cavalo assustado com mãos firmes de ferro. Você vai enforcar e calar a voz patética e covarde da eterna vítima, permitindo que, a partir de hoje, apenas a voz do general de guerra que mora dentro do seu peito tome as decisões finais. Feche a boca. Aceite a dura, crua e inevitável realidade dos fatos exatamente da forma como eles se apresentam no tabuleiro. Levante a cabeça, estufe o peito e faça o trabalho silencioso e pesado que precisa ser feito. O mundo lá fora não lhe deve absolutamente nada. O universo nunca assinou um contrato cósmico prometendo a sua felicidade,
os seus direitos ou o seu conforto eterno em um sofá macio. Mas você, quando olha para o espelho do próprio banheiro no fim do dia, você tem uma dívida astronômica e sagrada para pagar a si mesmo. A dívida impagável e inegociável de ser a versão mais afiada, mais implacável, mais honrada e mais indestrutível que você puder ser, enquanto seu coração ainda bater e os seus pulmões ainda conseguirem puxar o oxigênio deste mundo. Pare de desperdiçar o ouro da sua juventude e a força inestimável da sua alma lutando com unhas, dentes e lágrimas de frustração contra aquilo que, matematicamente, já passou e não pode ser desfeito. E comece a lutar hoje. Agora. Neste exato milissegundo de clareza. Com o coração selvagem de um leão ferido e a mente fria, calculista e letal de um sábio. Para dominar completamente, e de forma inabalável, o que você vai escolher fazer com o que sobrou no próximo e valioso segundo da sua existência? Espero que o peso amargo destas palavras, e o eco dessa sabedoria ancestral de Marco Aurélio e Epicteto, sirvam como a marreta que finalmente destrói o hábito tóxico de reclamar que o mantém refém e acorrentado na segurança morna da mediocridade, e que elas libertem, em definitivo, a sua verdadeira e aterrorizante força na arena da vida ainda hoje. Muito obrigado por me fazer companhia e honrar a minha voz nesse tempo valioso do seu dia. Se cuide como a fortaleza inquebrável que você é. E até a nossa próxima jornada na escuridão.